Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês com mais um programa da série Vestiba Dicas. A dica de hoje é sobre eletrostática, particularmente vamos falar do campo elétrico gerado por cargas pontiformes. Vamos conferir? O campo gerado por uma carga positiva, ele tem as linhas de campo de afastamento, com a maior concentração dessas linhas quando está próximo à carga, onde o campo é mais intenso, e à medida que vamos afastando, as linhas vão tornando mais afastadas, uma menor densidade de linhas, o campo é menos intenso. Podemos também observar o campo gerado por uma carga pontiforme negativa. O campo tem mais ou menos o mesmo aspecto, mas agora é de aproximação. Carga elétrica negativa gera campo de aproximação. Próxima à carga, as linhas são mais concentradas. À medida que afastamos, o campo é menos intenso, portanto as linhas ficam menos concentradas numa menor densidade. Podemos ainda observar o campo gerado por duas cargas. Duas cargas pontiformes, elas podem ter o mesmo sinal, por exemplo, duas cargas positivas. O campo é de afastamento, aqui no meio vamos ter uma região onde as linhas estão se anulando, uma região de campo neutro. Maior concentração próxima às cargas, à medida que afasta, elas vão se tornando menos densas. Com duas cargas, podemos pensar ainda com duas cargas de sinais contrários, uma positiva e uma negativa. O campo tem um aspecto mais ou menos parecido com o anterior, de afastamento da positiva e aproximação da negativa. Se as cargas forem de mesmo módulo, observamos esse aspecto. Se aumentarmos o módulo de uma dessas cargas, o campo vai mudando o aspecto, porque ele vai ficando mais intenso, porque estou aumentando a quantidade de cargas. A mesma coisa do lado negativo. Olha como vai mudando a forma das linhas de campo que representam o mesmo. Agora vamos observar o comportamento de uma carga de prova num campo elétrico, de uma carga fixa, por exemplo, positiva. Essa carga que nós vamos colocar de prova, ela pode ser de mesmo sinal da carga que está gerando o campo, aqui então positiva. Esse vetor vermelho que aparece representa a força que age sobre essa carga de prova. Representa o vetor força. À medida que a carga aproxima, a força vai aumentando. Afasta a carga, a força diminui. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa carga positiva de prova, quando ela movimenta no campo elétrico, ela segue a direção das linhas do campo. Observem que ela movimenta na mesma direção e sentido do campo. Se trocarmos essa carga de prova por uma negativa, aí nós vamos observar um comportamento um pouco diferente. Colocando então uma carga negativa, observamos agora que o campo elétrico vai ter um sentido contrário ao da força, que é o vetor vermelho que aparece, um sentido contrário ao da linha de campo. O movimento dessa carga, então, vai ser contrário. Por exemplo, se a gente trocarmos aqui, podemos estar mudando a forma do campo e da força, e ela movimenta no sentido contrário ao campo. Vamos simular o movimento de uma carga de prova num campo gerado por várias cargas. Como é que seria isso? Vamos colocar aqui um obstáculozinho, né, para estudar o comportamento dela. Vamos supor que uma carga geradora positiva, algumas, mais de uma aqui. Por exemplo, uma outra por aqui, uma outra mais ou menos aqui assim. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma negativa. E vamos ver o que acontece quando colocamos uma carga de prova. Por exemplo, vamos supor uma carga de prova positiva. Podemos simular o movimento dela aqui nesse campo. Observe que ela desloca, passou ali e saiu dessa região do campo. Se a gente colocar essa carga, podemos mudar um pouquinho aqui, observem como vai mudando o movimento dessa carga. Vamos supor aqui, uma força um pouco menor. O movimento agora
não passa ali pelo obstáculo. Vamos tentar mais uma vez? Opa, passou. Espero que vocês tenham gostado. Continue nos acompanhando, porque aqui no Marista o sucesso acontece.